Nesse módulo de precificação, nós iremos reunir todas as informações que nós já incluímos no sistema. Aqui, nós iremos trabalhar principalmente com 3 fatores. Primeiro, regime tributário. Segundo, métodos de custeio. E terceiro, tipo de cálculo. Esse módulo é fundamental para a composição da sua estratégia na sua indústria. Olá, aqui é o Renan Sassi e seja bem-vindo ao módulo 6 aqui do nosso treinamento de precificação para a indústria. Finalmente chegamos no módulo mais importante e esse será um módulo um pouco diferente. Ao invés de eu passar primeiro a teoria e depois só passar a prática, eu vou ter que mesclar um pouquinho de teoria e prática para que eu consiga entregar de maneira mais eficiente esse conteúdo para você que está me assistindo. Outro ponto é que nesse módulo a qualidade da informação e dos insights que você terá nesse módulo vai depender do que você incluiu até o momento, da qualidade das informações que você incluiu e do cuidado que você teve até o momento aqui do curso, ok? Então, esse módulo, passando uma visão geral sobre o módulo, e depois iremos entrar em tipos de cálculo, método de custeio e regime tributário. Vamos começar falando, então, sobre listas de preços. Aqui em listas de preços, bom, quando você vem em precificar produto, nós temos, eu já deixei alguns produtos pré-configurados aqui. E ele é muito semelhante aos outros módulos que você já conhece. Então, a primeira coisa que a gente precisa é criarmos listas de preço. O que é uma lista de preço? É uma maneira de organizar os produtos. Então, por exemplo, você compra matéria-prima, transforma em produto semi-acabado. Esse produto semi-acabado é composto, ajuda a compor um produto acabado e depois você vai precificar isso. Só que o que acontece? Essa mesma pizza de calabresa, por exemplo, ela pode ser vendida na loja, ela pode ser vendida no iFood, ela pode ser vendida para um mercado que esse mercado irá revender, ou seja, nós podemos ter várias ofertas ou vários canais de venda. Então, aqui, porém, o custo vai ser o mesmo. Se eu vender essa pizza na minha loja, no iFood ou para um revendedor, o custo será o mesmo. O que vai mudar são algumas despesas que podem estar relacionadas. Se vai ter frete, se não vai ter frete, qual que é o preço de venda, isso vai impactar o recolhimento de impostos, se tem comissões ou não tem comissões e por aí vai. Tá bom? Então, a maneira de organizar isso é através de listas de preços, ok? E é justamente esse o tema desse vídeo, ok? Então, quando a gente vem aqui, nós temos 3 maneiras de fazer isso. Primeiro é clicando em adicionar, e aí no primeiro item é produto, então vou retornar um produto, e depois nós temos que atribuir, nós temos que vincular esse produto e esse preço a uma lista de preços. Então, quando eu clico aqui, eu tenho 3, a Apple, Best Buy e New List, ok? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui em New List e vamos supor que esse preço aqui seja R$6.000, por exemplo, tá? Eu vou salvar e pronto. E tá aqui, vamos voltar, pronto, tá aqui, olha só, esse foi o preço que eu acabei de incluir aqui. Só que é muito trabalhoso fazer isso. Se você tem se você vai fazer com um produto, ok, faz dessa maneira. Mas se você tem diversos produtos, e é muito comum que indústrias tenham centenas de produtos, nós temos maneiras mais eficientes de fazer isso. Então eu vou deletar isso aqui, vou apagar. E a primeira delas então eu já mostrei a primeira, agora eu vou mostrar a segunda. É vindo em produtos, ok? Agora eu vou selecionar apenas produtos de revenda ou apenas produtos de fabricação própria, ou vou selecionar todos os produtos nesse caso. E quando eu seleciono todos os produtos, aparece esse botão aqui, ó, precificar. Então eu vou clicar aqui e aí eu vou escolher para qual lista eu vou mandar. Então eu vou mandar para New List, por exemplo. Cliquei em enviar e quando eu venho em precificar produto, pronto, todos os produtos estão aqui, só que eles estão sem preço. Por quê? Porque eu só enviei as informações. Agora o que eu preciso fazer é entrar aqui dentro, por exemplo, e colocar um preço de venda. Calma, nós temos maneiras mais eficientes. Eu coloquei 300 produtos, eu tenho que entrar em cada um dos 300 produtos para fazer isso? Não precisa. Eu estou ensinando como fazer com um, mas nós temos diversos atalhos e diversas maneiras de fazer isso mais rápido ou mais eficiente, ok? Maravilha. Então, trouxemos os produtos, agora eu posso entrar em cada um deles e atribuir. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira é o seguinte. Vamos supor que essa nova lista que eu vou criar aqui dentro do Real Custo seja muito parecida com a Best Buy. Então, aqui, quando eu vendo no meu site, está 4.997 e quando eu estou vendendo para a Best Buy, eu estou vendendo por esse preço. Vamos supor que eu queira replicar informações semelhantes às informações da Best Buy. Então, eu vou clicar na lista Best Buy e eu vou clicar nesse botão aqui, ó, duplicar e enviar. Então, eu vou clicar aqui e sim, agora eu vou mandar para New List. E pronto, olha só. Retornamos o mesmo preço de venda,
e retornamos diversas. Se eu entrar dentro desse registro e rolar para baixo, já tem o Simples Nacional aqui dentro, já tem a comissão, já tem uma série de itens aqui dentro. Por quê? Porque isso foi trazido da lista que nós estamos chamando de Best Buy, ok? Então, essas são as 3 maneiras de se criar e gerenciar essas listas. Agora, como você pode perceber, nós temos com Best Buy New List. Como é que eu edito e incluo novos valores, novas listas aqui dentro? Então, precificar listas de preços. Então, se eu clicar aqui, eu vou enxergar a lista contendo todas as listas de preço. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou modificar para tracinho 3 e se você vier em precificar produto, você pode ver que tem um númerozinho 3 aqui, tá bom? Então, dessa maneira, você edita, inclui ou exclui as listas que você tem aqui dentro do sistema. Na próxima aula, a gente vai começar a ver esse formulário de precificação e entender cada detalhe dele, que é a visão geral do formulário, tá bom? Agora que nós temos uma visão geral sobre as listas de preços, vamos dar uma olhadinha numa visão geral sobre o formulário. Então, eu vou vir em precificar produto, e eu vou abrir um produto que nós estamos trabalhando até então. Quando nós chegamos aqui, nós temos o nome do formulário, que é o precificar produto, e nós temos seções aqui dentro. A primeira seção é informações do produto, a segunda é precificação, imposto sobre vendas e por aí vai, até lá embaixo, ok? Nessas informações sobre o produto, nós temos algumas informações que retornam aqui do produto, por exemplo, que é o código, tipo, peso e por aí vai. E nós temos algumas condições de cálculo, que é tipo, método, regime e se é venda para o consumidor final ou não. Quando fizemos uma combinatória, nós temos 12 possíveis cálculos diferentes aqui dentro, na verdade são 24. Cálculos possíveis diferentes aqui dentro. Por quê? Porque esse é um cálculo, esse é outro cálculo, esse é outro e por aí vai. Então, eu não vou fazer 24 aulas explicando cada um dos cálculos, eu vou fazer apenas 3 aulas, que são essas aqui, tipo de cálculo, método e regime tributário. Cada uma dessas aulas irá englobar todas as possíveis condições diferentes que nós temos aqui dentro do real custo. Legal? Agora, seguinte, nós trabalhamos com esse formulário aqui. Nessa tela é bem como nós lemos. Então, o sistema é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, nós começamos a trabalhar com gastos, pessoas e por aí vai. E quando nós chegamos aqui, é de cima para baixo. É a mesma visualização de um DRE, de um demonstrativo de resultados do exercício. E é justamente o DRE que eu vou retornar aqui para me ajudar a explicar cada uma dessas seções que temos aqui dentro do formulário precificar. Então, quando você olha um demonstrativo de resultados, qual que é a visão dele? Em cima, a primeira linha é o faturamento. Então, nesse exemplo é 100, pode ser 100 milhões, 100 reais ou 100 mil, enfim. E logo depois nós temos impostos e nós temos a receita líquida, que é o quê? Que é o faturamento menos os impostos. Vamos ver o reflexo disso aqui dentro do real custo. Então, olha só, em um DRE, como nós estamos tratando da operação como um todo da empresa e nós queremos adaptar para o produto, aqui, ao invés de ser o faturamento total, é o preço de venda. Por quê? Porque o faturamento total é preço de venda multiplicado pela quantidade. Aqui, nós temos apenas o preço de venda, a quantidade não temos. Então, a primeira linha lá em cima é o preço de venda. A segunda seção são impostos sobre venda. É exatamente essa daqui. Então, todos os impostos que estão incidindo diretamente, mas não só, mas principalmente na base de cálculo preço de venda. E aí, nota o seguinte, que em alguns campos eu vou incluir um valor e em outros campos eu vou incluir um percentual. Nesse caso, eu estou incluindo o valor de preço de venda, só que aqui embaixo eu não vou incluir em reais quanto de Simples Nacional eu vou pagar, porque a gente paga em percentual. Então, eu vou colocar aqui, logo à esquerda, Simples Nacional, e aí a ferramenta vai calcular quanto que é 10% desse valor e vai jogar o valor de Simples Nacional aqui abaixo. Legal? Próximo item é o seguinte, nós temos contas de resultado. Quais são as contas de resultado? Essa daqui, que eu estou marcando em amarelo, receita líquida, resultado bruto é uma conta de resultado, resultado operacional é outra conta de resultado e, por fim, o resultado líquido é outra conta de resultado. Então, essas 4 contas de resultado nós temos justamente aqui dentro do sistema. Então, o que é uma conta de resultado? É um andar do nosso DRE que demonstra o desempenho desse produto, ou dessa empresa, ou desse negócio como um todo, em termos de receita líquida. Então, falando do receita líquida, o que é?
é o preço de venda menos os impostos que incidem sobre o preço de venda. Aqui é uma continha de menos. E aqui diz o seguinte, que se 10% do preço de venda vai para pagar o Simples Nacional, quanto que é a receita líquida? É 90%, porque 10% ficou para pagamento do Simples Nacional, por exemplo, ok? Então aqui a continha de menos em percentual e aqui a continha de menos em reais. Legal. Qual que é o próximo item? O próximo item são custos. Aqui em um DRE, geralmente nós temos custo ou custos, e esse custo é o quê? É o custo direto e indireto para se fabricar o seu produto, ok? E aqui nós temos o custo. Esse custo, o que é? Aqui está dando R$ 1.910, ou 38% do preço de venda. É muito comum a gente ter dúvida, mas o que está compondo esse custo? Então, se a gente rolar para cima, é o iPhone 13, 128 GB. Então, eu posso fazer isso de duas maneiras. Primeiro, eu posso vir aqui no produto e abrir uma nova guia desse produto para eu visitar o que está compondo esse número. Então, eu vou clicar aqui no iPhone, nesse telefone, vai abrir o formulário e vou rolar para baixo. Olha só, 1910, 71, 62, 52. Está aqui, mesmo número. Então, o que está compondo esse valor? Tudo isso que está aqui em cima. Um pouquinho de mão de obra, um pouquinho de produto semi-acabado, e todos esses materiais somados irão compor esse custo que ele está trazendo para cá, que representa 38,23% do valor total. Só que isso é muito demorado, clicar aqui e abrir todas as vezes. Então, em algumas linhas, nós temos esse botãozinho que está escrito detalhar. Se eu clicar nesse botão detalhar, a gente vai abrir uma nova guia, olha só, um atalho para que eu consiga conferir de maneira mais rápida se todos esses valores estão ok? Legal. Então, esse é o custo direto, ok? É um custo direto. Então, eu vou retornar lá no início para lembrar você. Olha só, nós temos gasto, nós temos custo, e o custo ele pode ser direto ou indireto. Ele é direto quando nós conseguimos atribuir diretamente ao produto. E ele é indireto quando nós não conseguimos atribuir diretamente ao produto. Então, eu vou voltar aqui. Todos esses valores aqui, eles são objetivos. Nós conseguimos atribuir diretamente ao produto. Vai uma tela, vai um processador, vai uma placa-mãe, vai tantos minutos de trabalho, vai tal produto semi-acabado e por aí vai. Por isso que nós estamos tratando como direto. Só que aqui abaixo nós temos custos indiretos de fabricação. O que são esses custos indiretos? Nesse caso, nós temos 3. O primeiro deles, e por isso nós temos uma seção só para ele. Nós temos custos gerais de fabricação, custos com mão de obra e com depreciação. Esses 3, eles estão vindo daqui, ó. O primeiro, custos gerais de fabricação, está vindo aqui desses gastos. O segundo, custos com mão de obra, está vindo aqui do pessoas. E o terceiro, custos com depreciação, está vindo aqui do imobilizado. Então aqui é o seguinte, olha só, eu vou abrir os gastos para que você consiga entender isso, olha só. Quando nós viemos em gastos, nós temos custo indireto e eu tenho o valor total de 22 mil. Quando eu venho em rateio de gastos, eu tenho 22 mil reais em relação a 1 milhão de faturamento de referência, o que dá 2,26 e esse número menorzinho de custo indireto de fabricação. Quando eu venho aqui no precificar, 2,26. Nota o seguinte, que eu estou trazendo um percentual para cá. Eu não estou trazendo um valor absoluto, estou trazendo um percentual. A mesma coisa com a mão de obra. Então, eu vou replicar, vou vir aqui no pessoas e eu tenho o custo indireto de fabricação, com mão de obra, 15 mil. Se eu vier em rateio de pessoas, eu estou trazendo 1,57, é o mesmo número que está aqui. E por fim, só para a gente poder revisar esse, é a mesma coisa com o imobilizado, ok? Nós temos um valor total de depreciação projetado de 10 mil reais. Quando a gente vem aqui, 1,03. Está aqui, 1,03. Nota o seguinte, que eu estou trazendo valores em percentual para cá, trazendo 2,26% de custo indireto de fabricação. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar 2,26 em relação ao nosso preço de venda, que é R$ 4.997. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar em R$ 113 de custos gerais de fabricação, ok? E aí, o que acontece? Se eu vender esse produto por R$ 6.000, por exemplo, o que vai acontecer? É os mesmos 2,26%. Só que agora o valor em reais é R$ 135. Aumentou um pouco. Ou seja, tudo o que está em percentual aqui nesse formulário, pelo fato que eu aumentei o preço, vai aumentar também proporcionalmente esses valores em reais. Se eu voltar aqui, nós estávamos com R$ 135. Se eu voltar para o preço original, você vai ver que ele
desceu de 135 para 113. Ou seja, o direcionador desse custo geral de fabricação é o preço de venda. Quanto mais alto o preço de venda, mais esse produto irá pagar de custos gerais de fabricação, mais esse produto irá pagar de custos com mão de obra e mais esse produto irá pagar de depreciação. Eu vou repetir. O direcionador desses custos é o preço de venda. Quanto mais barato for o produto, menos ele irá pagar de mão de obra, depreciação e por aí vai. Isso cria uma distorção aqui, porque esse produto talvez ele não gaste R$ 113 de custos gerais de fabricação. Talvez ele não gaste tudo isso. Talvez ele ocupe pouco o aluguel, gaste pouca energia elétrica, praticamente não gere manutenções de máquinas e equipamentos. Por isso que, na medida do possível, sempre que possível, atribua custo direto, porque ele torna o processo de precificação muito mais preciso. Se você não conseguir ou for muito caro atribuir ou apropriar, ou for muito impreciso apropriar como custo direto, você pode deixá-lo como custo indireto, que é o que eu estou fazendo aqui. Porém, quanto maior for esse valor de custo indireto, mais distorções nós teremos nesse processo de custeio. Tudo bem? Voltando aqui à explicação, chegamos em custo, e aqui eu estou tratando de custo direto e indireto. Quando a gente faz a continha de menos, nós chegamos ao outro resultado, que é o nosso resultado bruto, que é exatamente o que está dando aqui, é 46% de resultado bruto, ok? Depois do resultado bruto, aqui nós temos só uma continha, chamada despesas. No real custo, nós temos uma série de cálculos, que é o quê? Que são diversas despesas. Nós temos 3 seções dedicadas às despesas. A primeira delas, a primeira seção, é o que eu estou chamando de despesas variáveis com vendas. E aqui nós temos 4, frete, comissão, desconto e outras despesas. Aqui, como o símbolo está em percentual, como é que o sistema está trabalhando? Se eu incluir 10% aqui, ele vai calcular 10% do preço de venda. O nosso preço de venda é R$ 4.997, 10% é R$ 499,70. Legal? Então aqui eu estou calculando eu estou incluindo o percentual e ele está calculando em reais. Se eu rolar um pouquinho para baixo, eu tenho o inverso. Eu estou incluindo R$ 100 de comissão e ele vai me dizer quantos por cento esses R$ 100 representam em relação ao preço de venda. Então aqui eu calculo o inverso, mas são despesas variáveis com vendas, independente se são em percentuais ou em reais, ok? Quando eu rolo um pouquinho para baixo, eu tenho despesas fixas. Essas são despesas variáveis, aqui acima, e essas são as despesas fixas dessa empresa. Essas despesas fixas, como você pode ver, eu tenho o detalhar também, e ele segue exatamente a mesma lógica do custos indiretos de fabricação. Qual é a lógica? A primeira delas, despesas gerais e administrativas, ela está vindo aqui dos gastos, ok? Então eu vou abrir aqui para a gente poder ver. Então está dando um valor de 4,2%. O que é aquele 4,2%? São todas essas despesas, cerca de R$ 42 mil de despesas em relação a um faturamento. Então, se eu vier aqui em definições, eu tenho despesas fixas, 42 mil, em relação a esse faturamento dá 4,2%. Ok? Está aqui, 4,2. A mesma coisa para pessoas. Tudo que tiver em pessoas, ele vai aqui para definições, é encontrado um percentual de 4,9%. Você pode conferir esse percentual aqui em definições. Então, despesas com pessoas, 49 mil, 4,9%. Ok? E a mesma coisa com despesas com depreciação. Aqui é a mesma lógica dos custos indiretos de fabricação. Qual é a lógica? Eu estou retornando percentuais para cá e esses valores percentuais eles são multiplicados em relação a esse preço de venda, ok? E aí eu encontro que esse produto precisa pagar cerca de R$ 209 de despesas gerais e administrativas, cerca de 245 de despesas com pessoas, cerca de esse valor com depreciação. Tá bom? E aí, assim, nós temos essas despesas aqui. Depois nós temos o resultado operacional, que é uma continha de menos, de cima até embaixo. E aí nós temos 2 impostos, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e o IRPJ, que é o imposto de renda pessoa jurídica. Esses 2, eles só irão aparecer no lucro real e no lucro presumido. No Simples Nacional, que é esse exemplo que eu estou seguindo aqui, porque ele está configurado como Simples Nacional, ele não está aparecendo aqui. Então, nesse caso, o nosso resultado operacional é igual ao nosso resultado líquido. Se eu mudar a configuração para o lucro presumido, nós teremos
aqui, ó, imposto sobre o lucro. Então agora nós temos o resultado operacional sendo mostrado aqui, que é o que eu acabei de mostrar. CSLL e IR estão os dois aqui. Eu vou pôr aqui qualquer valor só para ele fazer o cálculo. Pronto. E aí nós temos a margem líquida ou resultado líquido, que é o resultado operacional menos esses impostos, que é igual ao nosso resultado líquido. Com isso, nós temos as 4 contas de resultado aqui dentro do real custo, tá bom? Então, com isso, eu passei uma visão geral, ok, sobre o formulário em si, e sobre qual é a lógica do formulário. Eu sei que eu não entrei no detalhe do tipo de cálculo, do método de custeio e do regime tributário, mas essa visão geral é fundamental para que você consiga entender e absorver melhor as próximas aulas que estão por vir. Nessa aula iremos ver os regimes tributários. Eu não vou entrar no detalhe tributário de cada um, depende da indústria, depende do estado, depende se tem incentivo fiscal ou não, mas eu vou passar uma visão geral sobre aonde e como nós configuramos os impostos aqui dentro do real custo, ok? Então, nós vimos trabalhando até então com essa configuração, com um regime de Simples Nacional. Agora, ou seja, você já conhece isso. Agora eu vou mostrar o lucro presumido. Quando você clica aqui, impostos sobre venda, eles são alterados aqui. Então, agora nós temos os impostos detalhados. Eu vou preencher com alguns impostos, apenas como exemplo, ok? Aqui 1,65, 5 e aqui eu vou pôr 7,6, ok? Legal. Agora que nós configuramos isso, como é que o sistema está calculando? Ele está pegando 18% desse preço de venda. Calcular margens para cá, vou pôr aqui R$5.000, ok? Pronto. Então, ele está calculando 18% desse preço de venda, 1,65 desse e por aí vai. Aqui nós temos os valores. Daqui para baixo, segue exatamente a mesma lógica. A receita líquida é a mesma lógica e por aí vai, até lá embaixo, ok? Então, aqui eu não vou entrar no detalhe dessas explicações, eu vou mostrar só o que está de diferente em relação ao que você não viu até então. Aqui, lá embaixo, agora nós temos resultado operacional. Significa que a operação de fabricação e de venda desse item gera em torno de R$ 736 ou 14%. E quando eu coloco, como eu estou utilizando o lucro presumido aqui, vamos supor que eu coloque 1% aqui e 1% aqui. Como eu estou utilizando o lucro presumido, esse 1% é em relação ao meu preço de venda. Então, quanto que é 1% de 5.000? É R$50 para o CSLL e R$50 para o IRPJ. Então, aqui a base de cálculo, isso é super importante. Quando eu estou no lucro presumido, a base de cálculo para CSLL e IRPJ é o meu preço de venda. Então, eu vou pegar esse resultado operacional, vou descontar esses dois valores e eu terei esse resultado líquido. Ok? Agora é o seguinte, se eu estiver no lucro real, eu vou marcar aqui, olha só, esses valores continuam exatamente iguais, não vai mudar nada, a base de cálculo, os cálculos aqui não mudam em nada. Agora, se eu rolar lá para baixo, olha só o que aconteceu. Antes, 1% era igual a R$50. Agora, 1% é igual a R$ 7,36. Por quê? Porque a minha base de cálculo mudou. A minha base de cálculo para CSLL e para IRPJ, estando no lucro real, não é mais o preço de venda ou o meu faturamento, e sim o meu resultado operacional. Então, 1% de R$ 736 é R$ 7,36. Então, geralmente aqui, 9,15, por exemplo. Então, geralmente no lucro real as alíquotas são bem maiores, só que em relação a uma base muito menor. Nesse caso, a base é 736. E aqui o resultado líquido é exatamente o mesmo. Então, vai pegar exatamente a mesma lógica, eu quero dizer. Vai pegar 736, menos isso, e nós teremos esse resultado líquido, ok? Se eu retornar, isso aqui preciso tomar cuidado. Se eu tiver essas alíquotas altas e se eu retornar para o lucro presumido, o que vai acontecer? Vai ficar um valor negativo. Por quê? Porque agora o 9% é em relação a esse preço de venda aqui de cima. Tá bom? Antes de terminarmos essa aula, é preciso falar sobre esse venda para o consumidor final. Uma pergunta. Se você estiver no lucro real ou presumido, isso faz diferença. Por quê? Se você estiver vendendo para o consumidor final, e no caso você tem IPI, esse IPI vai fazer parte de uma base de cálculo e vai mudar um pouquinho essa leitura sobre margem líquida ou margem de contribuição. Então, lucro real ou presumido, é importante você se atentar a isso. Se você não estiver vendendo para o consumidor final, marque não. Se estiver vendendo, marque sim. Tá bom? Vamos tratar agora dos métodos de custeio. Quando a gente vem aqui no real custo, nós temos essa segunda opção, o absorção ou o direto.
Para demonstrar um pouquinho para vocês da onde vêm as informações e como elas são organizadas aqui, quando nós utilizamos o método de custeio por absorção, nós estaremos utilizando todas as informações do sistema, seja desde os gastos até o precificar. E quando nós utilizamos o método direto, nós iremos utilizar menos informações. Tudo que é considerado como fixo não será levado em consideração aqui, tá bom? Então eu vou voltar aqui para dentro do sistema e eu preparei uma tela para deixar mais claro para vocês. Quando a gente fala do absorção, nós estamos falando de custos, ok? Nós estamos diferenciando custos de despesas. Então, custo, despesa. E nós temos o resultado líquido. Por quê? Porque nós estamos pagando todos os gastos da empresa. Quando nós estamos falando do custeio direto, nós não estamos diferenciando custos de despesas. Nós estamos diferenciando gastos variáveis dos gastos fixos. Gastos variáveis dos gastos fixos. E isso explica o porquê nós utilizamos apenas uma parte. Porque olha só, no método absorção, nós temos que utilizar essas três seções aqui, esses três primeiros módulos. E nesses três primeiros módulos que estão os nossos gastos fixos, ok? Então nós utilizamos esses, que são os nossos gastos fixos, e esses que são os nossos gastos variáveis. Quando nós utilizamos o método direto, nós estamos desconsiderando aqui os gastos fixos, então apenas os variáveis, nós só utilizamos esses primeiros três, ok? E aí, olha só, aqui, quando nós utilizamos a absorção, nós temos resultado líquido, e quando nós utilizamos o direto, como é que é a estrutura? Que essa é uma estrutura um pouco mais nova, eu imagino que para você que está me assistindo. Nós temos o preço de venda, e aí nós temos tudo que é variável, descontamos tudo que é variável, que é o quê? Que é o imposto, os custos variáveis, as despesas variáveis, e nós chegamos no gasto variável total, que é simplesmente a soma de todos esses valores. Quando nós descontamos esse preço de venda menos todos os gastos variáveis, nós temos o que nós chamamos de contribuição ou margem de contribuição, ok? Qual que é a leitura que fazemos? É só esse valor de margem de contribuição que nós podemos utilizar para pagar o nosso gasto fixo. Então, vamos imaginar que a empresa tem R$ 31.941 de gasto fixo. Então, eu só posso contar com esses R$ 33 para pagar esse gasto fixo. Então, eu preciso vender vários produtos que geram essa margem de contribuição para que eu gere contribuição suficiente para pagar esse gasto fixo de cerca de quase R$ 32 mil, ok? Com isso, nós podemos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, que é justamente o nosso gasto fixo dividido pela margem de contribuição. Aqui é um exemplo, porque é a margem de contribuição unitária, o cálculo correto precisa levar em consideração a margem de contribuição média ponderada da empresa, ok? Legal. Então, vamos voltar lá para o sistema para a gente ver isso aqui acontecendo na prática, tá bom? Deixa eu voltar para cá, que é o absorção, tá marcado a absorção. Então, nós temos exatamente essa visão que eu acabei de mostrar para você. Se eu marcar aqui como direto, olha só o que vai acontecer. Alguns itens vão desaparecer desse formulário, por exemplo, resultado operacional. Primeiro que os resultados irão desaparecer, esses 4 resultados não farão mais parte. Por quê? Porque agora nós só temos um resultado, que é a contribuição, e fora outros. Então, eu vou marcar aqui e presta atenção primeiro nesse margem líquida. Ele vai ser alterado de margem líquida para margem de contribuição, olha só. Pronto, olha só, foi alterado para a margem de contribuição e a margem é bem maior, né? Cerca de 44%. Se eu rolar um pouquinho para baixo, esse formulário está bem menor. E o que ficou aqui? O que restou? Restou só o que é variável, o que é considerado variável no sistema real custo. Então, o que eu estou considerando como variável aqui? Primeiro, impostos sobre venda. Exatamente isso, olha só. Os impostos são considerados como variável. O que mais que é variável aqui? O custo do produto. Esse é o custo direto do produto, não são custos indiretos. O custo direto é considerado como variável, tá bom? Os custos indiretos de fabricação, eles não estão sendo considerados como variável. Eles estão sendo considerados como fixos ou semifixos. Então, tudo que está vindo de gastos, pessoas ou imobilizado não está mais aparecendo e, portanto, não está fazendo parte do cálculo no método de custeio direto, tá bom? O que mais está sendo computado aqui? Despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? Despesas variáveis com vendas em percentual em reais. Lembra que antes nós tínhamos a despesa fixa aqui também? Então, nesse caso não está mais sendo considerado aqui, porque justamente estamos tratando do custeio direto,
tá bom? E aí, ao contrário da margem do método de custeio por absorção, que nós tínhamos 4 resultados, receita líquida, bruto operacional e resultado líquido, aqui nós temos apenas um, que é a margem de contribuição, ou contribuição. Esse valor em percentual nós tratamos como margem de contribuição e esse valor em reais nós tratamos como contribuição. Então, aqui é uma conta de menos. Quando a gente pega o preço de venda e subtrai tudo que nós estamos considerando como variável, sobra nesse exemplo, cerca de R$ 2.231. É somente com esse valor de R$ 2.231 que a empresa pode contar para pagar os gastos fixos dela, ou cerca de 44,63%. Com esse valor, a gente consegue calcular ou projetar ou planejar o ponto de equilíbrio da empresa. Se eu quiser ter uma outra visão, uma visão de absorção, eu clico aqui novamente e ele vai reorganizar o meu formulário. Então agora voltou para a margem líquida e se eu rolar para baixo, as despesas fixas estão aqui novamente, o resultado bruto e as contas de resultado como receita líquida e outras voltaram a aparecer e, principalmente, o que eu estou tratando como custo indireto de fabricação, eu estou pressupondo que esses valores são fixos ou semifixos e, portanto, eles retornaram porque nós estamos tratando do custeio por absorção. Essa é a principal diferença entre o absorção e o direto. Nessa aula, nós vamos ver tipo de cálculo aqui dentro do sistema real custo. E aí nós temos calcular margens ou formar preço. Dependendo da operação da sua empresa e da sua estratégia, algumas vezes você pode querer definir o preço especificamente, ou outras vezes você quer encontrar um preço de venda. Então, por exemplo, geralmente quando é para o consumidor final, a gente acaba utilizando preços mais atrativos como esse, R$ 4.997. E geralmente quando a sua indústria está trabalhando com B2B, está vendendo para outras empresas, geralmente você quer tentar garantir uma margem para que, enfim, essa empresa que está comprando seu produto consiga aplicar determinado markup e fazer com que essa cadeia de valor funcione. Agora, por padrão, geralmente nós deixamos calcular margem. E se você incluir esse preço de venda, o sistema vai dizer qual é a sua margem, logo aqui ao lado. Nesse caso, 30,54%. Agora, se você quiser encontrar um preço de venda, basta você clicar aqui e você vai ver que depois que eu clicar em informar preço, esse preço de venda irá ficar desabilitado e nós iremos habilitar a margem líquida. Então, eu vou fazer isso agora. Olha só, ele trocou daqui e mudou para cá. Agora, imagina que eu queira garantir uma margem de 15%. Então, eu vou digitar 15% aqui. Esse preço ele vai diminuir e vai diminuir bastante. Aqui só. Pronto, ó, ele recalculou. E por que ele diminuiu tanto? De quase 5.000 para 3.557. Por quê? Porque quando eu diminuí essa margem, eu diminui o meu preço de venda, obviamente. Mas não só isso. Eu diminui também o Simples Nacional. Porque o Simples continua 10% do preço de venda. Quanto que é 10% do preço de venda? R$ 357. Porque esse preço mudou. Se eu mudar isso aqui para 20, eu vou aumentar o meu preço e também vou aumentar o pagamento de impostos. Olha só, R$ 398, tá bom? Vou voltar para 15, mas não foi só isso que diminuiu. Foram outras coisas. O custo continuou o mesmo, o valor em reais, só que esses percentuais diminuíram também, porque os percentuais continuam os mesmos, só que aqui antes era 135, se eu não estou enganado, algo do tipo, 100 e alguma coisa, diminuiu para 80, como eu já havia explicado na aula anterior. Além disso, esses valores aqui, por serem percentuais, eles diminuíram também, esses se mantiveram por serem em reais. E esses valores em reais eles diminuíram porque e os percentuais se mantiveram. Então, se eu vender esse produto a 3.579 e eu rolar aqui para baixo, a empresa irá ganhar, a projeção é que ela terá uma margem líquida de cerca de 15%, ou seja, R$ 536. 15% desse preço de venda é 536, tá bom? E assim por diante. Então, se eu colocar 30%, ele vai lá para o preço mais próximo do original. Dessa forma, você consegue formar o preço de venda. Agora, se você quiser retornar, olha só, se você quiser retornar para o calcular margem, você clica aqui, ele irá desabilitar esse número, irá habilitar esse número aqui, ok? E aí, deixa eu voltar aqui para R$5.000, por exemplo. Se eu clicar fora, ele vai recalcular a margem. Agora, vendendo a 5.000, a margem projetada é de cerca de 30,56%. E agora, todos os valores em percentuais foram recalculados, tá bom? Então, esse é o tipo de cálculo e dessa forma você consegue, trabalhar de uma maneira mais inteligente